agora com a expectativa toda voltada para o evangelista Marcos, que Deus possa vir ao nosso encontro, que Deus possa vir atender a nossa necessidade como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, para nós darmos prosseguimento à obra que ele começou aqui na Terra, através de discípulos. Ele chamou discípulos, depois os ordenou apóstolo e disse para nós irmos ao mundo fazendo discípulos entre todas as nações. A paz, pastor Geandre. Bem-vindo, Deus abençoe. Obrigada pela Amém. visita. Amém. Tem alguma Graça e paz, palavra? boa noite a todos. Tem alguma palavra para dar para nós? Não, só agradecer a Deus pela vida dos irmãos, né? Pela vida da nossa missionária, professora, Marta. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. Então, nós vamos pedir para o pastor orar para nós darmos prosseguimento a essa aula. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós nos achegamos até o teu trono da graça nesta noite, para apresentarmos no teu altar a vida da professora e missionária Marta. Quero entregá-la no teu altar e pedir que o Senhor a abençoe, que o Senhor a Amém. fortaleça, que o Senhor a reviste de toda a armadura do Senhor. Abençoe também esta Obrigado, aula. Deus. Deus, pedimos que o Senhor a use com poder e graça. E ajuda-nos, a nós que estamos participando da aula, a aprendermos mais, conhecendo mais do Senhor e procurando fazermos a tua vontade. Ajuda-nos Amém. e nos abençoe. Abençoe a cada aluno que tem participado desta classe. Nós te Sim, Deus. agradecemos. Pedimos que o Senhor visite a cada necessidade. E nós fazemos Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos aprender a fazer o seguinte. Antes de nós entrarmos na próxima live, você faz como numa faculdade ou na escola. Primeira coisa que o professor faz é a chamada. Então, antes de você entrar na próxima aula, na próxima live, você vai lá na classe, chega 5 minutos antes e já marca a sua presença. Como a Kátia disse, é a nossa forma de avaliação do seu aproveitamento. Tá bom? Nós não temos provas, não temos testes, mas podemos avaliar o aproveitamento através da sua participação. E vocês, a maioria de vocês que estão hoje aqui, sempre estão presentes. Então, põe lá seu nomezinho e que no final vai nos ajudar bastante com o nosso trabalho junto à igreja. Porque nós não somos um trabalho independente. Nós temos uma hierarquia. Pastor Geandre, a ministra de Educação, a Carmen, pessoas que nós sempre nos reportamos e que estão acompanhando o trabalho da classe e dos NEBs também lá de África. Então, tá bom? Conto com vocês, assim como vocês têm participado aqui conosco. Quem fez a tarefa da semana? Quero ouvir de cada um aí. Eu fiz, eu não fiz, por isso. Vamos lá. Quem fez a tarefa das observações do capítulo 1 ao capítulo 13 de Marcos, que fala ali das evidências
e das declarações que também mostram os fatos e as evidências que declaram que Jesus Cristo é divino. Quem fez? Nossa, Hum? Martinha, eu peguei não hoje a entrei apostila, no Marta. Classroom lá e eu acabei fazendo, assim, seguindo aquele passo a passo Então, eu acabei seguindo aquele passo a passo do livro, da apostila, né, de fazer as perguntas, QQPOC. Então, eu entrei por esse caminho, não olhei no Classroom lá. Então, eu fiz essas perguntas, né, eu cheguei nisso daí. Eu peguei hoje a apostila, Marta. Eu peguei agorinha de noite que a Vani me entregou e como eu estou iniciando, eu li assim por cima e confesso a você que eu peguei praticamente há meia hora atrás. Eu cheguei de serviço. Então, nós estamos com essa grande expectativa, né, com esse novo módulo, que nós estamos começando, e nós vamos iniciar, como vocês já sabem, com o Evangelho de Marcos. Todo autor dos evangelhos, eles são conhecidos como evangelistas. Então, toda pessoa que escreveu um evangelho, assim como Mateus é um evangelista. Marcos é um evangelista. Lucas, embora doutor, também é um evangelista. E João, um evangelista. Então, quem escreveu os evangelhos receberam o nome, o título de evangelista. E nós vamos começar com Marcos. Por que começar com Marcos? Marcos, ele é considerado um dos mais antigos. E como ele é considerado o mais antigo, então a gente acaba deduzindo que ele também tenha sido o primeiro. Mas, através de estudos, nós sabemos que Marcos foi usado como fonte pelos outros evangelistas. Mateus, Lucas e João usaram Marcos como uma fonte de pesquisa, sem dizer que eles também acompanharam de perto ou de longe o ministério de Jesus. No caso de Marcos, ele era primo de Barnabé e discípulo de Pedro. E também acompanhou em uma viagem o apóstolo Paulo. E por que nós chamamos os 4 evangelhos de um evangelho sinóptico? Ele é considerado sinóptico porque, se você lê os evangelhos, se você tiver essa curiosidade, você vai ter a impressão que você está lendo quase que a mesma coisa. Então, eles têm várias informações que são as mesmas, até porque foram usados a mesma fonte. Parece até que tem gente até que pensa que foi copiado, mas não foi copiado. Cada um passou de acordo com a sua ótica, com o seu ponto de vista, do seu prisma. Então, irmãos, nós vamos estar aprendendo muito sobre Jesus através do Evangelho de Marcos. Hoje eu estava comentando que Paulo teve muita dificuldade de passar o Evangelho. Paulo teve as dificuldades de perseguição interna, de perseguição externa, perseguição dentro da própria igreja e perseguição fora da igreja. Quem lê a carta de 2 Timóteo vê que Paulo passou essa dificuldade para passar o Evangelho. Logo no primeiro século, o Evangelho já tinha
já estava sofrendo perseguição, já estava sendo ali modificado por algumas pessoas, pelas heresias que estavam entrando sorrateiramente na igreja, pelos falsos profetas. E Marcos, quando você começa a ler Marcos, você já começa a ver ali quanta oposição o Evangelho de Cristo, ou quanta oposição Cristo sofreu. Ele sofreu a oposição do sumo sacerdote, dos principais líderes religiosos daquela época, dos mestres da lei. Mas a gente viu que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o Evangelho passou bem por todas essas perseguições e chegou até nós. Então, estudando Marcos, nós vamos conhecer muito mais da pessoa de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos e também da autoridade com que ele exerceu o seu ministério aqui na Terra. Jesus teve autoridade sobre a natureza, Jesus teve autoridades, teve e tem, né? Porque nós somos o corpo de Cristo na Terra. E ele passou a autoridade, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando ele falou, ide por todo o mundo, ele disse que os sinais também acompanhariam os que pregam o Evangelho. Então, nós conheceremos muito mais de Jesus e, consequentemente, nós o amaremos muito mais. Nós também nos dedicaremos muito mais a Ele, pelo sofrimento, por tudo que Ele passou por amor de nós. Então, nós contamos com vocês, para vocês fazerem a lição semanal. É 5 horas. Se você não acumular, você vai conseguir. Se você fizer amanhã o primeiro dia, depois, se você fizer o segundo, você for fazendo parte por parte, gastar ali pelo menos 1 hora por dia. Quando chegar na próxima live, você vai estar com as 5 horas completas e as lições prontas. Porque qual é o meu interesse? Meu interesse é que nós utilizemos esse tempo da live para nós trocarmos a nossa experiência durante a semana. Eu não queria que nós tivéssemos uma live de estudos bíblicos dedutivo. Eu gostaria que nós tivéssemos uma live de estudo bíblico indutivo, onde nós trocamos das nossas experiências semanais, onde nós vamos trocar dos nossos discernimentos. Às vezes eu também tenho que ficar também perguntando, procurando, conversando. E seria muito bom se nós pudéssemos avançar juntos, conversarmos sobre aquilo que nós absorvemos durante a semana. Então, são semanais, e eu espero que você também gaste algumas horas extras para você ir mais a fundo da palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nos ensinar. Então, nós vemos que Marcos é muito rico. Ele procurou ser, eu estava pesquisando, Papias, que foi um dos primeiros pais da igreja, ele citou Marcos como que de ter ouvido alguém falar a respeito dele. Esse alguém foi João. João falou de Marcos e ele
escreveu que Marcos procurou ser fiel a tudo aquilo que Jesus tinha feito, todas as obras, todos os milagres e principalmente todo o seu ensino. E Jesus, ele estava passando para nós, passando para os discípulos, para as pessoas daquela época, ele estava apresentando a nova aliança através do evangelho do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. E Marcos ali foi fiel em relatar. Ele, como discípulo de Pedro, ele andava então com Pedro e depois ele procurou escrever com fidelidade. Eu penso que os discursos e os sermões que o apóstolo Pedro pregava naquela época. Então, acredito que muitas coisas nós temos para aprender. E logo no início de Marcos, abrem aí a sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, verso 1. Quem quer ler? Marcos 1, 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso. Então, Marcos já começa dizendo que o princípio, ele está colocando o início do Evangelho. Então, eu imagino a emoção daquelas pessoas quando Marcos disse: eu vou falar para vocês do princípio das boas novas, do reino de Deus, que é Jesus, o seu Filho. Você já pensou que tremendo? Deve ter sido assim uma coisa muito maravilhosa ouvir que ele estava falando, que ele iria falar desde o princípio do Evangelho. E nós sabemos que Evangelho são boas novas. Boas novas, mas por que boas novas? Quais seriam, ou qual era a má notícia? Qual era a má notícia que nós tínhamos, que o mundo tinha, que agora vem alguém para nos trazer as boas novas? Lembram do nascimento de Jesus? O que os anjos falaram? Eis que vos trago novas de grande alegria. Isso. Eis que eu vos trago boas novas. Eis que eu vos trago o evangelho de grande alegria. E qual foi as boas novas? Que Jesus tinha nascido. Isso, que vos nasceu o Redentor. E nasceu, gente, deve ter sido o nosso Redentor. Isso, nasceu Jesus, o nosso Redentor. Então, desde o início, desde o nascimento de Jesus, as boas novas haviam chegado à Terra. E as boas novas são essas, que ele é o nosso Redentor. Aquele que veio para consertar aquilo que o pecado havia destruído. Uma relação de amor com Deus.
Jesus veio para trazer essa boa notícia de que agora é possível ser reatado o relacionamento de Deus e o homem com Deus. Agora era possível, né? Isso, a religação de Deus era quebrar a inimizade, né? Porque Romanos diz que antes de que Deus havia nos amado quando nós ainda éramos inimigos dele. De Deus, estávamos em pecado. Isso. Então nós recebemos, na verdade, essas boas novas, essas boas notícias de que Jesus já estava ali na Terra. E Marcos já começa logo no início do seu ministério, começa com o seu batismo. E depois ele volta. Mas eu quero, para quem fez a primeira lição, a primeira parte, eu quero fazer a pergunta: quais foram as suas primeiras impressões a respeito do Evangelho de Marcos? Qual foi a sua primeira impressão? As primeiras impressões? Hoje eu não posso falar porque eu não estudei. Tá bom, irmã Lloyd. Pode falar, Valéria. Valéria, eu não ouvi. Pode repetir, por favor? Que me está cortando um pouco, foi conforme eu fazia as pesquisas sobre Marcos, né? Seu áudio está cortando. Uma coisa que me impactou fazendo as pesquisas sobre Marcos. Agora melhorou. Vou tentar repetir, tá? É agora, como é que tá? Eu acho que é a transmissão, porque não sei o que fazer. Não fala. O áudio está ligado. Bom, vou repetir. Então, uma coisa que me impactou, conforme eu fui fazendo a pesquisa hoje sobre o autor, é que a forma como Marcos morreu, né? Não sei se todos sabem, na verdade eu não sabia. Então, Marcos, você disse que ele era discípulo de Pedro, né? E de fato eu encontrei essa informação. E ele também tinha um segundo nome, né? Ele era chamado João também. Na época eles tinham nomes gregos e hebraicos, né? Então ele era chamado de João também. E ele foi muito perseguido na época, depois que ele estabeleceu a igreja de Alexandria, ele foi muito perseguido pelos pagãos, e ao prenderem Marcos, colocaram uma corda no pescoço dele, e ele foi arrastado pelas ruas da cidade de Alexandria até a sua morte. Então eu fiquei assim bem impactada com isso, porque ele já tinha escrito o Evangelho, então a participação dele enquanto cristão, enquanto alguém que estabeleceu uma igreja, né, que ficou tomando conta de uma igreja, então era muito profunda, ele tinha uma ligação muito profunda com Cristo, né, e morreu de uma forma tão brutal, e isso me impactou porque nós, assim, há 2000, né, e 20 anos praticamente depois dessa situação toda, a gente está confortavelmente sentado aqui para as lives, né? A gente confortavelmente vai às nossas igrejas, então a gente não sente essa dificuldade que os primeiros cristãos tiveram lá atrás, né? Que morreram, se sacrificaram em nome de Cristo, perderam a vida, enfim, coisas muito brutais aconteceram. E a gente, muitas vezes, assim, não dá a devida importância ao sacrifício de Cristo, à história em si. A gente confortavelmente, a gente vou à igreja hoje, hoje não vou, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu não vou. A gente, confortavelmente, a gente
não sente com profundidade aquilo que os primeiros cristãos lá viveram. Então, eu fiquei bem impactada, porque é uma situação que a gente precisa ter essa consciência, né? De que o sacrifício de Cristo foi algo muito profundo mesmo, e que a gente tem que dar a importância que é devida. Então, assim, é uma coisa que me impactou e que eu gostaria de dividir com os irmãos. Não sei se todos sabiam disso, mas eu achei importante estar trazendo e dividindo. É importante, sim. Faz parte da atmosfera, né? Foi um final muito trágico, mas faz parte da atmosfera do livro, no final da história do autor, né? E quem mais quer compartilhar quais foram as suas primeiras impressões do Evangelho segundo Marcos? Imagina, assim, Marcos, bem interessante, porque tudo que o que a Valéria falou, sensacional, viu, Valéria? Muito interessante realmente para a gente poder aprender e conhecer, né? E ele, por acompanhar Pedro, né? Então, ele também vivenciou, né? Muitas situações, porque o que é interessante no Evangelho segundo Marcos, na sua narrativa, que a narrativa fala por si só, né? Quando conta a história do servo, né? Que está constantemente em movimento, né? No caso de Jesus, que pregava, curava, ensinava e, por fim, morreu pelos pecadores, né? Então, é interessante também porque o ministério de Marcos, ele começa com as massas, e depois restringindo-se aos discípulos, né? E por fim, lógico, culmina a cruz. Então, é muito interessante porque a linguagem, inclusive, de Marcos, ela é mais simples dos 4 evangelhos, né? E como você falou do sinótico, né? Que tem as semelhanças, né? De um evangelho para outro, no caso, Marcos, Lucas e Mateus, né? Mas então dá para a gente sentir na narrativa dele, né? Que é mais breve e mais simples, né? Mas é muito assim, interessante a forma como ele coloca, né? Desde do anúncio, né? Que Jesus, o Messias, ia chegar, né? Até a crucificação. Então, é muito interessante isso, como ele faz essa narrativa, né, dos feitos de Jesus. Dá uma ideia de intimidade que ele tinha com Deus, com o Mestre. Ele realmente aproveitava todo o instante que ele tinha com o Mestre, né? Para a gente, lendo Marcos, a gente vê a profundidade da intimidade dele com Jesus. Para fazer as narrativas que ele fazia, das curas. E ele é bem enfático na explicação que ele tinha, então a gente percebe que ele aproveitava cada instante que ele estava aos pés do mestre para ele poder passar com naturalidade as histórias, né? As parábolas, as curas. Exatamente. Lembrando, o que você falou, Alexandre? Não, só concordei. Então, ó, lembrando que Marcos, ele está narrando, ele está escrevendo os sermões de Pedro. Isso aí. Entendeu? Então, a intimidade de Marcos é com Pedro. Pedro que teve intimidade com Jesus. Ele era discípulo de Pedro.
Pedro era discípulo de Jesus e Marcos foi discípulo de Pedro. Então, a intimidade maior aí é do apóstolo com Cristo. Então, Marcos está narrando, escrevendo Narrativa, como eu falei, narrativa. de Pedro. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, senão a gente começa a falar que foi Pedro, que foi Marcos, e quando não foi Marcos, foi Pedro. Experiência, as histórias ali contadas, a fidelidade da narração é de Marcos, mas em contar as histórias foi Pedro. Agora, se nós olharmos para Pedro, aí você falou uma coisa aí, Alexandre, que Marcos bem simples, né? Uma narração bem simples, bem Isso mesmo, sucinta. isso mesmo. Pedro. Agora, a gente lembra que Pedro era um pescador, não era um homem letrado, não tinha estudos, provavelmente, e o foco do Evangelho de Marcos eram os romanos, os soldados. Isso, escreveu Então, para os romanos, é isso. como? Escreveu, Eu não o entendi. Marcos escreveu justamente para os romanos, direcionado aos romanos. Isso, ao soldado romano. Soldados, que eram Então, pessoas soldado simples, né? romano tem isso. E tinha que ser direto, né? Já agora foi, chama atenção. Agora, se ficasse rodeando, contando aquela história lá toda, não ganhava atenção dos soldados. Eles não tinham muito tempo para ficar parado, lendo e ouvindo. Então, tinha que ser uma coisa bem sucinta, bem direta. E bem simples também. Então, veja só, é muito maravilhoso a gente olhar todos esses detalhes, porque a gente vê o amor de Deus por todos os povos. Os romanos foram foi os que mais, um grupo de um povo que mais perseguiu a nação de Israel naquela época. O Império Romano maltratou muito o povo judeu naquela época. Tanto é que eles estavam doidos por Jesus vir, para que Jesus viesse como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque eles queriam que Jesus pusesse fim ao sofrimento deles. Onde vocês acharam? Exatamente. Por isso, só terminar aqui. Por isso que na hora da crucificação, eles pediram Barrabás. Porque Barrabás apareceu como um lutador, um guerreiro, um valente. Ele teve uma briga. Como um fraco, né? E Barrabás era o poderoso. Então, Barrabás ele era tipo um guerrilheiro, matou uma pessoa numa revolução, uma revolução, marcou um momento de revolução. Então, eles queriam Jesus, o judeu, ele quis Jesus naquele momento como o descendente de Davi. Assim como ele é. Jesus é descendente de Davi. Marcos mesmo disse, Pedro disse que Jesus era descendente de Davi. Mas eles queriam que Jesus viesse como o rei, para colocar fim ao sofrimento da nação. Pode falar, Valéria. Então, nas pesquisas que eu fiz aqui, para quem Marcos escreveu o texto, eu achei judeus e gentios recém-convertidos, cristãos recém-convertidos. Daí vocês citaram soldados romanos. Onde vocês acharam essa informação?
Eu achei estudando, pesquisando. E quando também eu fiz a minha faculdade, a gente também estudou. Por isso que ele é um livro imediatista, né? Começa, a ênfase dele é um início de uma obra que começa assim, logo apresentando os fatos, porque ele está escrevendo para soldados, principalmente os soldados romanos. O foco era dele. Eu acho que eu vou achar a fonte e vou passar para você, Valéria. Mas foi nas pesquisas, foi lendo. Não deixei assim detalhado qual foi. Alguém mais quer comentar das suas primeiras impressões do Evangelho de Marcos? Cadê a família Sá? Cadê aí a Kátia, Natália, Davi, Leandro? Hum? Kelly, Felipe, quais foram as primeiras impressões? Essa Sim, daí eu vou ficar devendo, porque eu não fiz. Perdão. Certo. Próxima. Vamos fazer para a próxima semana, tá bom, irmão? Sim, com certeza. Nós não vamos passar de lição, porque algumas pessoas pegaram a apostila hoje, como foi a Lloyd, e outras pessoas também começaram hoje. Então, na próxima semana. Martinha, a compreensão. Tá tranquilo, fica tranquilo, irmã Lloyd. Aí dá tempo para as irmãs e os irmãos fazerem uma revisão. Terça-feira está assim, faça cada dia. Não deixa tudo para sexta, nem tudo para o sábado, nem para segunda. Faça cada dia o seu encontro com Deus. E aí você vai estar com a memória cheia, com a mente cheia, recheada do Evangelho de Jesus Cristo. Cheia de experiência. Eu quero dizer para vocês, a minha primeira impressão do Evangelho de Marcos foi que eu encontrei ali um Cristo cheio de compaixão. Um Cristo que se comoveu, pelo menos eu ali vi 2 vezes, dizendo que ele se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas, pelaquela multidão de gente que andava atrás dele. Muita gente fala que eles andavam atrás de Jesus por causa do pão e do peixe, mas eu acredito que eles andavam atrás de Jesus porque eles encontravam em Jesus um homem que sabia amar. Uma pessoa que, além de olhar a sua necessidade física de comer um pão e um peixe, também olhava para a sua alma ferida, para o seu corpo enfermo, por cegueira, por surdez e por possessão demoníaca. Eu encontrei um Cristo cheio de compaixão pelo homem e pelos problemas que ele tinha. Eu também encontrei um Cristo que enfrentou muita oposição, principalmente daqueles que estudavam as Escrituras para esperá-lo, para reconhecer nele o Messias.
E Jesus teve que, muitas vezes, fugir. A Bíblia, ali, Marcos disse que ele nem podia entrar mais na cidade, porque ele estava sendo severamente perseguido por essas pessoas, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes religiosos. Mas amado pelas multidões, amado, Jesus foi amado pelo povo. E eu espero que você, e assim eu também, possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, por aquilo que ele fez, trazendo as boas novas, as novas de muita alegria, que agora já não preciso mais viver em inimizade com o meu Criador, mas eu posso me relacionar com Ele livremente. Então eu encontrei esse Cristo e essa foi as minhas primeiras impressões. E que essas impressões que vocês acharam, quem não achou, corre atrás delas. E você vai ver o seu coração, você vai sentir seu coração queimar de amor por um Cristo que vive, que está vivo, está diante de Deus e representa você e eu lá. Amém. E que está prestes a vir. Amém. Então, irmão, faça o seu dever. A morte de Marcos, acho que o único que não morreu com sacrifício foi João. Os demais, todos eles foram mártires do Evangelho, começando por Estevão. Agora, veja só, hoje nós não somos mais assim perseguidos, mas você é perseguido você é escravo do tempo. Porque você precisa tirar tempo para servir, para estudar, para ler, para orar, para viver o Evangelho de Cristo. Então, aqui está o nosso sacrifício hoje. Tirar 1 hora do nosso dia, todos os dias, para oferecer a Deus como um sacrifício agradável a Ele. Então, eu desafio você a fazer esse sacrifício. Morra para você e para sua alma. 1 hora por dia, todos os dias. E você vai ver o quanto você vai conseguir amar e experimentar do amor do seu mestre. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu encerro aqui minha palavra. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Então, para encerrar nosso encontro de hoje, eu vou pedir ao Alexandre para nos elevar a Deus em oração. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus amado, Pai maravilhoso, a Ti agradecemos, Senhor, por este momento e por esta oportunidade de estar em Tua presença, meu Pai. Obrigado, Jesus amado, por abrir nossas mentes e nossos corações para poder recebê-lo e encher-nos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela Sua guarda, pela Sua proteção e por amar-nos, por amparar-nos, Senhor, como sempre, mostrando
um grande servo para quem tem que te servir, Senhor. E estamos aqui para te servir, Senhor. O Senhor nos ensinou isso. E que possamos, Senhor, cumprir com as nossas obrigações e doar cada vez mais o nosso tempo para ti, meu Pai. Dizimarmos um pouco do nosso tempo para ti, Senhor. Em compromisso, em verdade e em relacionamento, Senhor. Que possamos ser cada vez mais fiéis, Senhor, e mais atentos à tua obra, Senhor. Muito obrigado por tudo e abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs aqui presentes, a nossa professora Marta, Senhor, por ser esse grande e maravilhoso instrumento usado por ti, meu Pai. Muito obrigado por ti. Guarde e proteja-nos, Senhor. Em teu nome, Jesus, já agradeço. Muito obrigado. Amém. E eu agradeço a Deus de todo o meu coração por ter a honra de estar aqui com vocês, meditando, nos empolgando, nos enchendo da palavra dele, que é vida para o nosso espírito. Então, que Deus possa te dar uma boa noite e uma excelente semana.